Olá, bom dia. Vamos iniciar o nosso dia nos alimentando da palavra de Deus. O Senhor disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos, portanto, nesse momento, nos alimentarmos de Deus, nos alimentarmos da Sua palavra. Convido a abrir comigo Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, que diz: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O texto inicia dizendo: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. O que significa essa retirada? Medo da morte, medo que acontecesse aquilo que aconteceu com João? Não, certamente que não, pois o ensino das Escrituras diz, o próprio Senhor diz que foi para isso que ele veio. Mas aquele que conhece os tempos, aquele mesmo que estabeleceu o tempo para todas as coisas, sabe que não acontecerá antes do tempo. Porque no momento que aproximou a morte, a cruz se aproximava e Pedro tentou fazer algo para evitar a morte. Ele disse: Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria um exército de anjos. Mas não é o medo da morte, não é o medo de ser preso, não é o conflito que está havendo, mas tudo está segundo aquilo que está escrito, aquilo que foi escrito, aquilo que foi profetizado. Então o texto diz que ele se retira para a Galiléia. Ele deixa Nazaré e ele foi morar em Cafarnaum, uma cidade na região da Galiléia. É verdade que uma região muito habitada, uma região estratégica, mas aquele que veio a este mundo, aquele que viu dos céus e vendo que não havia um justo, nenhum sequer, este que veio na região da sombra da morte, este que veio para buscar e salvar o perdido. E ele vem no fundo do poço e na região mais do profundo para alcançar o seu objetivo. Ele deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum e diz por que é que ele faz isso. O texto é muito claro. Não para fugir, não por causa do conflito, não medo de ser preso, não medo da morte, porque ele sabe que foi para isso que ele veio. Mas antes era necessário pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Reino. É por isso que ele entra em cena e daí por diante diz o texto da palavra de Deus. Passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes, a pregação do Evangelho. Antes havia um tempo pré-determinado, um período de 3 anos,
onde ele pregaria o Evangelho e também prepararia 12, os seus discípulos, para que depois disso eles pudessem dar continuidade à mensagem que foi iniciada em João Batista, o precursor, que Jesus Cristo inaugura, que Jesus inicia essa pregação, retoma esta pregação. E quando está partindo e quando está voltando para o Pai, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeiro, pregação do Evangelho, e depois vem o fim. Primeiro, prega o arrependimento. Dá-se oportunidade para que o homem, em toda parte, em qualquer lugar, possa ter a oportunidade de arrepender, de reconhecer a sua situação, a sua condição. Se arrepender, tendo o sentimento no seu coração, o pesar da transgressão, do pecado cometido contra Deus, e a oportunidade de dar a meia volta, de se voltar para Deus, de se voltar para a sua palavra, de voltar para o propósito original, aquilo que Deus quer, a comunhão conosco, de volta para a casa do Pai. Por isso, mais uma vez, o olhar do Senhor está voltado para a palavra inerrante, a palavra que não muda, não mudará. Não é a condição, não é por causa disso ou daquilo outro, mas o que o Senhor determinou na sua palavra, o seu plano segue adiante. E o começo do seu evangelho, do seu ministério, é nesta região, a Galileia dos gentios, a Galileia que é povoada por muitas nações, muitas etnias estão ali presentes. Um lugar estratégico, um corredor onde o comércio, onde tudo flui. E ali o Senhor está pregando a mensagem do reino, a mensagem que nos chama para o arrependimento. Por isso, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. O povo que estava na escuridão viu a luz brilhar. Jesus brilhou. Jesus veio a este mundo, a luz veio a este mundo. É verdade que os homens amaram mais as trevas do que a luz. É verdade que muitos rejeitaram. É verdade que muitos ainda estão rejeitando a luz. Mas o fato é que a luz veio, a luz brilhou. Aceite ou não, mas a luz brilha, Jesus brilha. E Ele quer nos levar ao arrependimento, nos levar de volta ao Pai. Por isso que nesta manhã você possa meditar mais um pouco nas Sagradas Escrituras. Que você possa ouvir a voz, o chamado do Mestre, o chamado que começa com arrependimento, mudança de vida, para depois você ser inserido nesse grande projeto de levar adiante esta mensagem. Por isso, você que entrega a sua vida a Deus, você que se arrepende, seja um anunciador, seja um mensageiro, envie esta mensagem adiante. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.